Olá, galera, vamos lá. Continuando com os estudos sobre os cones, tá bom? Desta vez, a gente fala sobre a sua classificação. Quanto à classificação, um cone pode ser reto ou oblíquo. Vocês já estão lembrados disso. Nós já falamos disso para prismas, para pirâmides, para cilindros, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente classifica um cone em reto ou oblíquo? Olha só. Primeira coisa que a gente precisa fazer é estudar como está o eixo desse cone. Você se lembra que na aula passada, quando falávamos sobre os elementos de um cone, a gente falou sobre o seu eixo de rotação, que também pode ser visto assim? Olha só. Então, o que a gente fala sobre o eixo para a gente descobrir se esse cone é reto ou oblíquo? Primeiro vamos falar sobre o cone reto. Amigos, se eu tenho um cone reto, é porque existe um cone. Pronto, deixa eu fazer um desenho aqui. E este cone tem o seu eixo perpendicular ao plano da base. Então, olha só, eu tenho um cone, tá certo? Aqui está o plano alfa, que é o plano suporte desse cone. Este cone tem este círculo daqui como base, tá joia? Então veja só, galera, eu tenho o plano alfa. Esse círculo está contido no plano alfa e aqui eu tenho um ponto P fora do plano alfa. Daí, a união de todos esses segmentos que tem uma extremidade em P e o outro na circunferência, no círculo, é o que a gente chama de cone. Esse segmento, esta reta, na verdade, não é um segmento. Esta reta é o que a gente chama de eixo do cone, tá? Se esse eixo é perpendicular ao plano da base, ou seja, se esse eixo faz com o plano da base um ângulo de 90 graus, este cone é chamado de cone reto, tá bom? Então vamos lá. Quando é que um cone é reto? Então, reto é o cone cujo eixo é perpendicular ao plano da base. Tá bom? Então veja só. Cone reto é o cone cujo eixo é perpendicular ao plano da base, tá certo? Veja só. Imagine, se este eixo é perpendicular ao plano da base, essas geratrizes aqui são geratrizes congruentes, não é verdade? Olha só, deixa eu fazer uma outra figura com menos desenhos, essas coisas todas aqui. Olha só, imagine vocês que eu tenho um cone e este cone aqui é um cone reto. Isso quer dizer que essa parte, esse segmento de reta, que é uma parte do eixo que liga o vértice até o centro da base, que é uma parte do eixo, é também, então, a altura desse cone, não é verdade? Já que é perpendicular o eixo, então aqui pode ser visto como também a altura do cone. Esse ponto daqui, galera, é o centro da sua base. E essa distância daqui é o raio da base desse cone. E se o cone é reto, essas geratrizes são todas congruentes. Na verdade, o cone é reto. Todas as geratrizes são congruentes. Então, uma observação muito importante aqui no cone reto. No cone reto, a geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais R ao quadrado. E o que foi que eu fiz aqui? Eu usei para o cone reto nada mais, nada menos do que o nosso teorema de Pitágoras, tá bom? Isso daqui é muito importante para você resolver muitas das questões quando se fala de cone reto. Isso acontece no cone reto. Caso contrário, se o cone não é reto, ele é chamado de cone oblíquo. Bom, quando é então
que um cone é oblíquo? Na verdade, amigos, um cone é oblíquo quando o seu eixo não é perpendicular ao plano da base. Aqui vai ser o eixo do cone. E este ângulo daqui é um ângulo diferente de 90 graus. Tá bom? Então a gente pode definir o cone oblíquo assim. É o cone cujo eixo é oblíquo ao plano da base. Tá certo? É o cone cujo eixo é oblíquo ao plano da base. Este ângulo daqui é diferente de 90 graus. Portanto, as geratrizes têm tamanhos diferentes e esse segmento que tem uma extremidade no vértice e a outra no centro da base não é a altura do cone. Por que não é a altura do cone? Porque a altura do cone precisa ser perpendicular ao plano da base. A altura do cone, por exemplo, estaria aqui assim. Tá certo? Pronto. Então, este é o cone reto e este é o cone oblíquo. Tá? Mas, minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito, muito, muito importante. Tá? Existe um outro tipo que não entra como classificação. Na verdade, ele é um tipo de cone reto que é chamado de cone equilátero. Tá bom? Olha só. Vamos falar agora sobre o cone equilátero. Muito importante. Tá? Esse nome equilátero já é familiar de alguns de vocês. Não é assim? Alguns de vocês já reconhecem esse nome equilátero. Então, olha, esse cone é equilátero. Esse equilátero significa lados iguais, não é assim? Então, vocês estão lembrados do triângulo equilátero? Vocês estão lembrados disso? Todos os lados são iguais, não é verdade? Então, quando é que eu tenho um cone equilátero? Eu acabei de dizer para vocês que um cone equilátero é um caso especial para cone reto. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nesse cone aqui, eu sei que as geratrizes já são congruentes. Agora, imagine se essa geratriz, que é congruente a essa, se também tivesse a mesma medida que o diâmetro da base. Tá bom? Vocês concordam que aqui eu teria um corte que é um triângulo equilátero? Pronto. Se isso acontece, esse cone passa a ser chamado de cone equilátero. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Então imagine que eu tenha isso daqui, ó. Pronto. Deixa eu fazer aqui, tentar fazer um círculo, que é a base do nosso cone. Pronto. Amiguinhos, imagine isso daqui. Esse segmento daqui é o diâmetro do nosso cone. Esse segmento daqui é a geratriz. E aqui nós temos uma outra geratriz que, já que o cone é reto, nós acabamos de estudar isso, tá? Se o cone é reto, essas duas geratrizes são congruentes. Isso que nós temos aqui é a altura do cone, não é verdade? Poderia dizer para vocês que aqui é o ponto V de vértice. A gente fala do ponto P na definição, mas pode ser P, V, a letra que você quiser, tá bom? Então aqui eu tenho o ponto V de vértice, eu tenho as geratrizes que são congruentes, e isso daqui é, olha só, o diâmetro da base. Vocês concordam que eu posso cortar esse cone e mais tarde falaremos disso com mais detalhes? Mas vocês concordam que isso daqui é um triângulo, tá bom? Se eu cortar o cone pelo seu vértice, isso daqui é um cone. Desculpa, se eu cortar o cone, essa figura aqui é um triângulo. E se a gente tem a medida dessa geratriz igual à medida do diâmetro da base, este triângulo é um triângulo equilátero. Então, se esse triângulo é equilátero, é porque o cone é equilátero. Tá joia? Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quando é que um cone é equilátero?
vou definir assim, ó. É o cone cuja geratriz é o cone reto, né? Ele precisa ser reto, é bom a gente colocar aqui, fica bem legal para vocês, ó. É o cone reto cuja geratriz tem a mesma medida, do diâmetro da base. Pronto. Nós não podemos esquecer que para um cone ser equilátero, ele precisa ser reto. Tá bom, gente? E esta é a definição que nós utilizaremos para cone equilátero. Lembrando para vocês que o que a gente tem aqui de formato é um triângulo. E se a geratriz tem a mesma medida que o diâmetro da base, esse triângulo é equilátero. Os três lados iguais. Logo, o cone é chamado de cone equilátero. Beleza para vocês? Foi o que nós vimos na aula de hoje. Como classificar um cone? Ele pode ser reto ou oblíquo. Ele é reto se o eixo é perpendicular ao plano da base. Se isso não acontece, ou seja, se o eixo não é perpendicular, se o eixo é oblíquo, ele é chamado de cone oblíquo. Caso especial para o cone reto. É o nosso cone equilátero. Quando é que um cone reto é equilátero? Quando a medida da sua geratriz é igual à medida do diâmetro de sua base. Tá bom? Quando a geratriz tem a mesma medida do diâmetro. Então, esse cone aqui é chamado de cone equilátero. Lembrando para vocês que o diâmetro da base também pode ser visto assim, ó. A geratriz é 2 vezes o raio da base, porque o diâmetro é o dobro do raio, não é verdade? Então, ó, uma das informações com certeza vai ser bem útil para vocês. Ok, galera? Gente, um abração para vocês, tá bom? Se gostaram da explicação, vai lá, curte o vídeo, dá um like para nos ajudar, tá certo? Se vocês já forem inscritos no canal, valeu, muito obrigado. Se não forem ainda, clica aqui, ó. Você vai clicar, ativar o sininho de notificações e o tempo todo a gente está postando vídeos, aulas de matemática, tá certo? Vamos lá, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus, tá bom? Tchauzinho, gente. Tchau.